Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar sobre lógica. Existem vários tipos de lógica, lógica dedutiva, argumentativa, tá bom? E essa daqui é a lógica através de tabela verdade. Para entender a tabela verdade, vamos entender primeiro o que são sentenças, símbolos, conectivos, modificadores e a tabela de possibilidades. Então, o que são sentenças? As sentenças são como se fossem frases, tá? E geralmente afirmativas. Por exemplo, Paulo é feliz. Isso daqui eu posso dizer que é uma sentença, tá? Paulo é feliz. Eu posso colocar uma outra sentença dizendo assim: Ana é brasileira. Também é uma outra sentença. Eu posso colocar uma terceira sentença dizendo assim: Luiz não é português. Aqui também posso dizer que é uma outra sentença, tá? Então, sentenças eu posso definir como frases geralmente afirmativas ou também negativas aqui. E o que nós fazemos para abreviar as sentenças? Porque Paulo é feliz, ela é genérica, certo? Ana é brasileira, também. Luiz não é português, também. Então, o que nós fazemos para abreviar as sentenças? Eu posso deduzir ou identificar essa sentença por uma letra, tá? Posso dizer que essa daqui é uma sentença qualquer P. Posso dizer que essa daqui é uma outra sentença qualquer Q. E posso dizer que essa daqui é uma outra sentença qualquer R. Posso identificar por qualquer letra, mas eu estou colocando P, Q e R porque normalmente são essas que nós vamos utilizar, tá? Sentenças com as letras minúsculas P, Q e R. E aí eu posso dizer que a sentença P é uma sentença genérica qualquer, a Q e a R também. Para a gente entender também legal essa questão das tabelas, é bom a gente relembrar alguns símbolos, normalmente símbolos matemáticos, tá? Então, nós temos o símbolo de adição, o símbolo de subtração, o símbolo de multiplicação, divisão, o símbolo de radiciação, se você não lembra, tá? Raiz. Tem um símbolo que é uma barra na vertical. Ele significa divisor, tá? Que um número pode dividir outro número, então ele é chamado de divisor. Tem o símbolo de infinito também, que é parecido com o 8 deitado, tá bom? É bom dar uma lembrada nos símbolos que nós também podemos utilizar. Agora, temos conectivos. O que são os conectivos? A palavra conectivo já está dizendo, tá? Então, ela vai conectar uma sentença a outra. E para conectar uma sentença a outra, eu preciso conhecer alguns conectivos. E por isso é bom entender os símbolos, tá? Eu tenho o conectivo E, que é esse símbolo do circunflexo. Eu tenho o conectivo OU, que é como se fosse um V minúsculo. Tá? Aqui são todas sentenças lógicas, tá? Então, o conectivo lógico e o OU. E eu tenho também OU exclusivo. O OU exclusivo, ele tem esse sublinhado aqui, ó. OU exclusivo. Ele tem este sublinhado abaixo. Eu tenho o C, então, também conhecido como condicional. Se, então, olha a setinha, vai da esquerda para a direita, tá? Se, então, é uma condição. E eu tenho o se e somente se, que normalmente é a setinha para os dois lados, que aí significa bicondicional. Se e somente se, uma coisa acontece se uma outra acontecer e vice-versa. Então, nós temos estes 5 conectivos aí, e, ou exclusivo, condicional e bicondicional. E depois nós vamos ver o que acontece quando eu coloco os conectivos dentro das sentenças.
E eu posso ter modificadores. O que são os modificadores? É trocar os valores lógicos da tabela verdade. O primeiro modificador, tá? Que normalmente nós utilizamos é o de negação, que pode ser através do símbolo do til, tá? Da língua portuguesa, ou uma barra com um traço aqui à direita. Qualquer um desses dois símbolos significa negação. E justamente a negação ela modifica. Como eu coloquei aqui, ó, se você pegar a primeira sentença, Paulo é feliz. Se eu fizer uma modificação, fazer essa negação, eu vou inverter essa afirmação. Eu vou dizer então que Paulo não é feliz. A mesma coisa eu posso dizer aqui, ó, Luiz não é português. Se eu colocar uma negativa nessa frase, eu vou dizer justamente o contrário. Eu vou dizer então que Luiz é português, tá? Então eu estou negando esta afirmação. Além deste modificador, eu também tenho outro modificador, que assim como na matemática, aqui também tem a sua importância, que são os parênteses. Ele vai modificar um valor lógico dependendo da situação, porque se tiver algo dentro dos parênteses, vai significar que eu vou ter que resolver aquilo primeiro. Parênteses. Tá ok? Então, eu tenho aqui então, um modificador de negação e um modificador de parênteses. Para finalizar, temos aqui, ó, tabela de possibilidades. O que são as tabelas de possibilidades? As tabelas de possibilidades vai de acordo com a quantidade de sentenças que eu tenho, tá? E normalmente essa condição vai da seguinte maneira: vai com a base 2 elevada a um expoente n, onde o valor de n tem que ser maior ou igual a 2, porque eu só consigo fazer um comparativo a partir de duas sentenças, tá? Então, o que significa isso? Significa que se eu tiver duas sentenças, o meu n vai ser 2. Então, quantas possibilidades eu tenho de combinar as minhas sentenças? 4. Se eu tiver 3 sentenças, o meu valor de n, então, vai ser 3. Então, quantas possibilidades de combinações eu vou ter com as minhas sentenças? 8, né? 2 ao cubo dá 8. E o que significa essas possibilidades de combinações? Eu vou fazer aqui a tabela primária, tá bom? De duas sentenças e nós vamos verificar o que acontece com essas possibilidades. Se eu tenho duas sentenças, eu vou chamar essas sentenças genéricas de sentença P e sentença Q. Analisando essas duas sentenças, então eu tenho 4 possibilidades. Uma sentença, ela só pode ser verdadeira ou falsa, não tem como ser um meio termo. Então, supondo que a primeira sentença seja verdadeira, eu também posso supor que a segunda também é uma possibilidade. Agora, pensando que a primeira é verdadeira, a segunda pode ser falsa. E agora eu posso inverter essa situação. Supondo que a primeira seja falsa, a minha segunda sentença pode ser verdadeira. E eu também posso supor que, sendo a minha primeira sentença falsa, a minha segunda sentença também será falsa. Percebam que quando eu tenho, então, duas sentenças, olha quantas combinações eu obtive. 4 combinações, e não tem como ter combinações maiores e nem menores, tá? Então, a partir dessas quantidades de n, eu sei quantos valores eu preciso ter na minha tabela primária. A princípio, vamos iniciar somente com com duas sentenças. Então, isso daqui eu chamo de tabela primária. Toda vez que formos iniciar um valor, né, na tabela verdade, eu vou iniciar por esta tabela primária aqui, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós vamos já começar a verificar o conectivo e o conectivo ou, e também o modificador de negação. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí e bons estudos!